Ah, a gente vem tendo uma série de pregações acerca desse tema família, e estamos falando de tema família 4x4 contra as culturas da marcha ré, e temos falado de algumas atitudes e de algumas questões de fato impregnadas da nossa cultura que fazem com que a família vá para trás. Uma delas que nós falamos foi a cultura do tribalismo, essa coisa, eu não sou de ninguém, todo mundo é meu, e essa cultura do troca-troca, de que ninguém precisa se vincular profundamente a ninguém, e de um pouco das consequências que isso tem trazido para dentro das relações e para a nossa sociedade. Falamos sobre essa cultura do romancismo, que por outro lado as pessoas entendem que vão conseguir construir uma família perfeita ou um casamento perfeito se elas tiverem sorte de encontrar a pessoa que é a metade da laranja ou a alma gêmea. Nós estamos afirmando, com base nas escrituras, de que esse negócio da metade da laranja e da alma gêmea são uma invenção cruel, venderam para você, tão cruel quanto as historinhas e foram felizes para sempre, né? Aquela historinha da a princesa finalmente se casa com o príncipe, e daí termina a história dizendo que foram felizes para sempre. É puro romantismo. As coisas não funcionam assim, não são bem desse jeito. Falamos da cultura do comodismo também, falando um pouquinho de que às vezes falta empenho dentro das nossas famílias. Estamos dizendo que uma família saudável não acontece por acaso e, portanto, às vezes é necessário encarar certos fantasmas que rondam a família, de vários tipos, de vários níveis, mas o comodismo não ajuda, a procrastinação de decisões importantes não ajudam, o lavar as mãos de um dos cônjuges e deixar as responsabilidades todas nas costas do outro em relação a várias áreas da vida não ajuda. E hoje nós vamos falar um pouco da cultura que foi chamado aqui de cultura do banditismo. Você já vai entender o que a gente está chamando de banditismo. É uma palavra meio forte, né? Meio forte mesmo. Mas o que é então essa cultura do banditismo? É a cultura que tem levado homens e mulheres insatisfeitos em suas relações conjugais a buscarem satisfação numa relação clandestina, fora do casamento. Certo? Ela tem raízes na busca individualista e utilitarista por felicidade, certo? Essa é uma das primeiras grandes causas. Nós somos seres individualistas que entendemos a felicidade como um bem individual. Então, se eu não estou feliz, eu tenho direito de ter uma saidinha fora do casamento para que eu me sinta melhor. Em segundo lugar, tem sido construído uma cultura com base em teorias biológicas e também em teorias sociais. Uma delas é o marxismo cultural e os seus desdobramentos, e eu vou me dar o direito de falar um pouquinho sobre ele, porque ele tem a ver sobre isso que nós estamos abordando aqui. Algumas evidências, então, desse banditismo, né? Segundo a doutora Maria Grazia Marini, os italianos que me perdoem se eu falei errado o nome dela, né? Mas é alguma coisa assim. Uma série de explicações biológicas tem aparecido para justificar a infidelidade. Explicações biológicas, certo? Por exemplo, esse livro, lançado nos Estados Unidos, fala sobre o mito da monogamia. É interessante que perceber que os autores, é um casal, são autores, David e Judith, Judy, né? Mas os dois nomes são judaicos, e os sobrenomes também. Então isso é um pouco irônico. Esse livro foi lançado no Brasil em 2007, e ele defende a tese de que a traição, seja entre humanos, pássaros e até pulgas, é uma regra. É uma regra biológica trair. Okay? Então, nesse livro, o mito da monogamia, esses autores defendem essa questão. Okay? Defendem esse ponto de vista. Segundo
esse médico Stephen Hamblen, da Universidade de Cornell, especialista em neurobiologia e comportamento, 9 entre 10 mamíferos são infiéis. Ele acredita, então, que há apenas 2 tipos de monogamia, a genética e a social. Okay? E aí ele faz todo um arrazoado para defender esse ponto de vista. Okay? Uma pessoa influente de uma universidade. Outro estudo científico publicado pela revista britânica Nature afirma que, alterando-se um único gene, pode-se regular o comportamento notoriamente promíscuo de roedores em companheiros fiéis e monogâmicos. Só não se sabe se fosse fazer essa alteração genética nos seres humanos, se daria o mesmo resultado. Mas então a tese por trás disso é de que existe o gene da infidelidade. E como isso é uma questão genética, então trair é natural e faz parte da vida. Esse é o argumento apresentado. Ok? Então são argumentos biológicos. Aqui eu vou apresentar um pouco também de argumentos sociológicos. No livro de Engels, Friedrich Engels, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, de 1800 e alguma coisa, ele afirma, é uma tentativa de resumo do livro, né, de que a monogamia é fruto de um longo processo histórico associado ao surgimento da propriedade privada. Com o surgimento da propriedade privada, houve a necessidade de você ter um herdeiro para ficar com as coisas que eram suas, que não eram mais comuns da tribo ou do grupo social. Havia uma necessidade de herança. Para atestar que o herdeiro fosse realmente filho daquele homem, então havia necessidade da monogamia, especialmente em relação às mulheres. As mulheres tinham que ser monogâmicas para poder saber quem é realmente o pai da criança, para que a herança não fosse deixada com um filho bastardo. Então, na ideia dele, a ideia de família patriarcal está relacionado com a origem da propriedade privada, com a necessidade de se deixar um herdeiro, e esse é o nascedor da luta de classes experimentada depois no Estado. Okay? Essa situação nuclear da família, ela se estende para dentro depois de relações maiores, de relações sociais maiores. Okay? Logicamente o livro não é só isso, mas a argumentação básica é essa. Aí você tem os desdobramentos modernos disso, tem um blog, que eu peguei aleatoriamente um blog, estou tentando ler aqui, Feminismo Sem Demagogia, eu acho que é o nome do blog, em que aparece ali uma família tradicional bem estereotipada, né? Uma mulher com um bolo na mão, as crianças, o marido de terno, ela só trabalha em casa, o marido só trabalha fora. E aí, logo em seguida, vem toda uma argumentação. Família. Sempre que o assunto é maternidade ou educação dos filhos, amor, casamento, formatos de relacionamento, existe uma enorme resistência das mulheres em compreender que muito do que vivemos hoje faz parte de um aparato ideológico para nos manter submetidas a construções opressivas regidas pelo machismo e patriarcalismo. Uma delas é a família nuclear monogâmica. Ok? Essa é uma lógica retirada de Engels. Não sei se você consegue enxergar depois a argumentação dela aqui, ok? Mas eu leio esse pedaço ainda. A família nuclear monogâmica nasce junto com a propriedade privada dos meios de produção, com a função de dar ao homem a garantia de que os herdeiros para quem ele deixaria suas riquezas eram filhos legítimos dele. Antes da instituição da família, como é conhecida hoje, as uniões eram regidas pelo casamento em grupos, verificando-se união por pares, onde a mulher e o homem mantinham um parceiro fixo, porém com liberdade para ter quantos outros parceiros quisessem. Nesta formulação, somente a mulher poderia certificar-se de quem era o filho. O direito de reconhecimento era materno. Segundo essa teoria, isso é um jeito de organização muito melhor do que esse que nós temos hoje, porque ele era matriarcal.
porque só a mulher realmente, se ela pudesse ter certeza de quem era o filho, só ela poderia ter essa certeza. Okay? Então, havia um casamento, mas era uma relação aberta. E ela é apresentada como um ideal de vida para as pessoas. Ok? Então, existem argumentos sociológicos fortíssimos e atacam a ideia que nós temos, a ideia cristã de que nós temos de que a família nuclear monogâmica é um projeto de Deus. Certo? Argumentos biológicos, argumentos sociológicos. E por isso que é importante falar desse assunto, e é por isso que nós vamos falar desse assunto. Porque nós estamos sendo bombardeados por essa realidade o tempo todo, e a gente, às vezes, pode começar a pensar realmente, poxa, será que não é essa nova sociedade emergente que está certa? Será que casamento, relação monogâmica, todo esse investimento sobre o qual a gente fala que precisa ser feito, será que isso realmente vale a pena? Será que isso é assim mesmo? Então, a gente vai caminhar um pouquinho. Okay? O banditismo como o desejo de vencer o tédio do casamento. Essa é uma das lógicas que está por trás. O casamento é tedioso, então é preciso esquentar a relação. Aliás, mas para quem assiste novela, deve estar acostumadíssimo a ver que as pessoas têm relações extraconjugais e muitas vezes é vendida a imagem de que essa relação vai trazer uma apimentada na relação do casal, certo? Aconteceu, mas no final das contas foi muito bom, porque trouxe um novo ar, uma nova dimensão para dentro da relação, certo? Então o banditismo às vezes é apresentado até como uma solução para o casamento. O banditismo também tem uma lógica como autoafirmação da masculinidade ou da feminilidade. Né? O banditismo também tem a lógica da busca incessante pelo ideal romântico. Eu sempre quero alguém ideal. Eu nunca consigo me contentar com a pessoa que está comigo, que está ao meu lado, com quem eu preciso conviver, a quem talvez eu tenha declarado o amor eterno. No momento em que a relação se desgasta, eu parto para um ideal. Algumas das justificativas, então, para essas relações. Relações abertas como parte de uma inclinação biológica para a poligamia, e as relações abertas como ato político ideológico contra uma sociedade opressora patriarcal. Certo? Relações abertas são vendidas também como atos políticos. Aliás, no livro, Engels diz literalmente, eu li alguns trechos do livro, quando ele fala da família, ele literalmente diz que o casamento tal qual nós concebemos é um ato político. Portanto, quebrar essa lógica do casamento tal qual nós cristãos entendemos também é um ato político. Okay? Então, no Brasil, olha só algumas estatísticas. Fique calmo, daqui a pouco a gente vai ler a Bíblia, tá? Nervoso. Segundo Roberta Jansen, em artigo no site O Globo, quem olha para os casos de infidelidade declarados pelos brasileiros corre o risco de perder o sono. Entre os homens, o percentual daqueles que dizem já ter traído pelo menos uma vez na vida chega a 70,6%. E as mulheres, o número é de 56,4%. Ok? 70,6% para 56,4%. Segundo o especialista em sexualidade, está o nome dele aí, não vou ficar pronunciando esses sobrenomes, né? Sempre vou errar. O brasileiro se permite assumir que tem mais parceiros e faz isso com mais naturalidade do que em outros países. A sexualidade está presente no nosso dia a dia, nas mulheres de biquíni, nos olhares dos homens, as danças, as roupas, as propagandas. Nós somos uma sociedade altamente sensualizada, em todos os níveis, em todas as direções que nós olhamos. Vamos dar uma olhadinha no texto bíblico, então, uma história bem interessante de 2 Samuel, capítulo 6. Consegui ler todo o texto com vocês.
2 Samuel capítulo 6, a gente vai ler a partir do versículo 16. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Versículo 18. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Versículo 20. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. A esposa observou o que o marido fez da janela do palácio, estava felicíssimo, dançando, celebrando, aparentemente de uma forma um pouco exagerada, e ela ficou furiosa, com muito ciúme. Okay? Versículo 21 ainda diz: mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei. Perante o Senhor celebrarei. E me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Essa é a história do casamento de Davi com Mical. No capítulo 11, nós vamos dar um salto agora. Tem uma história muito conhecida de Davi praticando banditismo. A gente vai dar uma olhadinha rápida nessa história. Na primavera, capítulo 11 de 2 Samuel, versículo 1. Okay? Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, os seus oficiais, e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. No terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Hitita. Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois, voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envia-me Urias, o Hitita, e Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe, os soldados, e como estava indo a guerra. Ele disse: vai descansar um pouco em casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, não foi para casa. Ou seja, a história diz que... Não vou continuar lendo o texto antes que você durma, eu vou contar a história com as minhas próprias palavras. A história vai dizer que depois do adultério, Davi tentou encobrir o seu pecado. Como é que ele fez primeiro? Ele mandou chamar o marido da Batseba. Ele estava na guerra. Ele era um oficial do exército. Ele disse: então, como é que está? Como é que estão as coisas? Como é que está Joabe, o nosso general? Está tudo bem. Ok, então vá para casa descansar um pouquinho. Na esperança de que, indo para casa, ele fosse ter relações com a sua esposa, a Batseba. E que depois pudesse se dizer que o filho que estava sendo gerado no ventre dela fosse do marido, e não do rei.
certo? Essa foi a primeira tentativa dele de acobertar o que ele havia feito. Mas não funcionou porque Urias era um homem tão fiel que ele foi dormir junto num lugar lá onde outros soldados dormiam, e outro dia Davi ficou sabendo que ele não foi para casa. Chamou ele e disse assim: por que você não foi para casa? Ele disse: enquanto os meus companheiros estão lutando, eu vou ir para casa, me deitar com a minha mulher, ficar de boa. Ele não se deu o direito de fazer o que o rei havia permitido que ele fizesse. Tamanha era a fidelidade que ele tinha para com Davi. Ele era um homem extremamente fiel com Davi. Aí Davi tentou uma segunda opção. Tentou embriagá-lo e mandá-lo para casa de novo, para que, vamos ver, quem sabe, um pouquinho fora de si, ele vai ter relações com a mulher e a gente encobre essa situação. Mas ele não foi mais uma vez. Então Davi escreveu uma carta, entregou para Urias e diga, é uma carta confidencial, entregue ao general Joabe. Ele chegou lá, Joabe abriu a carta e a carta dizia: coloque Urias na frente da batalha para que ele morra. O general obedeceu. Colocou esse homem extremamente fiel num local à frente da batalha, onde eles estavam tentando invadir a cidade de Rabá, como o texto diz, havia muros, e ele foi provavelmente alvejado por arqueiros na tentativa de escalar o muro. E assim é a história do banditismo de Davi, do qual logicamente Deus não se agradou, do qual ele iria colher amargas consequências em vários momentos da vida. Mas é uma história bíblica de alguém que conhecia Deus e em algum momento se deixou arrastar por uma vida bandida. Então vamos falar um pouquinho sobre essa questão do banditismo cultural. Primeiro, quando nós lemos o texto bíblico, a gente pode perceber que ele pode ter pendências. A origem desse banditismo, a origem dessa vida, pode ter pendências conjugais mal resolvidas. Nós lemos que Davi teve sérios problemas com Mical, que era sua primeira esposa, a filha de Saul, que era o rei anterior. O texto bíblico não diz que Davi não tinha relações com ela. O texto bíblico diz que ela não teve filhos até o final da vida. Mas parece que quando o texto diz isso, a situação entre os dois, aquele estupim que acontece naquele momento em que Davi dança no dia da entrada da Arca da Aliança na cidade de Jerusalém, parece que aquilo foi um estupim de uma situação que já vinha ruim dentro do casamento, em que eles passam a viver juntos na mesma casa, mas não passam mais a ter uma vida de casal. Às vezes, uma situação de traição, ela pode ter origem num casamento que tem coisas mal resolvidas. Isso vale tanto para homens quanto para mulheres. E em nenhuma das duas situações existe uma justificativa, existe uma questão assim, não, se não estava acontecendo relação no casamento, então está justificada a saidinha do fulano para uma aventura fora. Não está justificado, sob hipótese alguma. Ok? Não está justificado. Tem aqui um pequeno ciclo de pendências. Quando Davi tem uma atitude inadequada, se estabelece uma ofensa em relação à sua esposa, ele tem uma justificativa em relação a essa ofensa, em momento nenhum ele pede perdão, em momento nenhum ele percebe que ele pode ter, de fato, agredido a sua esposa com a atitude que ele teve. Não, ele está se justificando, e ele inclusive tem uma justificativa religiosa: foi perante o Senhor que eu dancei, e continuarei a celebrar, eu não vou deixar de fazer o que eu faço por sua causa. E aí você tem um distanciamento afetivo. Aparentemente é isso que acontece dentro dessa relação de casamento. Distanciamento afetivo. Okay? Seguindo, o banditismo ele pode ser estimulado em períodos de grande tédio e ociosidade. O
texto bíblico fala de que aquele período era o momento em que os reis iam para as batalhas. Mas Davi mandou o seu exército e resolveu tirar umas férias. Okay? Já diz o velho deitado, não, o velho ditado, de que cabeça vazia, oficina do diabo. Então Davi estava lá, sem nada para fazer, casamento ruim, não tinha televisão, não tinha nem PlayStation, acho que ele também não tinha mais idade para jogar, mas vai que, né? Não tinha nada para fazer. Então, naquele dia de tédio, ele vai para a sacada, ele olha da sacada e ele observa Batseba em algum lugar na cidade, tomando seu banho. E ele colocou os olhos e foi atraído pelo que ele viu. A gente pode falar de ócio criativo e de ócio destrutivo. O ócio criativo é aquela criatividade que exige gestão do tempo, ela se nutre do ócio. Ideias precisam de tempo para introspecção. Existe um ócio criativo. Existe aquele momento em que a gente precisa parar sem fazer nada. Em que a gente tem que cessar o ativismo para que a gente consiga ser criativo. Isso é importante. Mas existe também o ócio destrutivo. Sobre esse Jesus falou quando ele descreve o espírito imundo que sai de uma pessoa, vaga por aí e quando volta encontra a casa ornamentada, exatamente do jeitinho que estava quando saiu. Então ele retorna com 7 outros espíritos piores do que ele, e assume o controle e o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. É o ócio destrutivo. A gente precisa ocupar a nossa vida, o nosso tempo com coisas construtivas para que outras coisas não nos ocupem. Outra coisa que pode acontecer é de que o banditismo e essa tendência ele pode se assentar na nossa vida enquanto a gente brinca com a nossa natureza, com a nossa velha natureza, certo? Davi até ali tinha sido um homem que tinha tido vitórias. Davi é o cara que enfrenta Golias. Quem é esse gigante para afrontar o Deus de Israel? Coloca aquela armadura nele e diz, não, isso aqui me deixa todo desengonçado, pode soltar isso aqui, eu já matei leões e matei ursos, sem armadura eu posso matar esse gigante também. É um cara cheio de fé, é o cara que é perseguido por Saul, porque Saul percebe que ele foi escolhido, Saul percebe que Davi foi escolhido para ocupar o lugar dele como rei. Saul persegue Davi, tenta encravá-lo na parede com uma lança. Davi se desvencilha, foge com um grupo de pessoas. Por 2 vezes Davi tem a oportunidade de matar Saul. E ele não faz. Ele não se vinga. Ele respeita o rei e a escolha que Deus fez em relação ao rei de Israel. Ele tem consciência de que se um dia ele vai ter que ocupar esse lugar, vai ser Deus que vai colocá-lo nesse lugar. Não é ele que vai fazer isso com o rei de Israel. Tudo que ele colocava à mão era bem sucedido. Todas as batalhas nas quais ele se envolveu, ele saiu vitorioso. Talvez os momentos mais perigosos que nós temos na nossa jornada, na nossa caminhada, é quando nós estamos nos sentindo assim, um super-homem e uma super-mulher. Quando você estiver se sentindo fraco, não se preocupe, porque nesse momento você provavelmente vai estar de joelhos buscando a presença de Deus e dizendo, me fortalece. Você vai estar com o sinal de atenção ligado. Mas no momento em que você começar a bater no peito e dizer assim, eu sou o cara, eu faço acontecer, eu dou conta. No momento em que você começar a olhar para outras pessoas e dizer assim, como é que esse fulano fez um negócio desses? Eu jamais faria uma coisa dessas. No momento em que você se sentir capaz de julgar as outras pessoas, cuidado, você está começando a entrar numa área perigosa. Entende o que eu quero dizer?
Esse é o momento de maior perigo na nossa vida. Não é o momento em que a gente está se sentindo fraco, não é o momento em que a gente está se sentindo esmagado, é o momento em que a gente se sente autossuficiente. É o momento em que a gente acha que pode tudo. É nesse momento que Davi, o homem segundo o coração de Deus, se transforma num diabo. É nesse momento, um momento de extrema autoconfiança. Eu nem preciso mais ir para a batalha. Joabe dá conta. Eu vou aproveitar agora. Construir tudo isso aqui, sou rei, só tenho um histórico de vitórias atrás de mim, as pessoas me admiram, me querem bem. É nesse momento que a velha natureza de Davi puxa o tapete da sua vida. É exatamente nesse momento. Veja só esse livro, A Batalha de Toda Mulher. Veja a história que é contada aqui. Uma determinada época eu estava tendo casos extraconjugais com 5 homens diferentes. O primeiro foi Scott. Eu o conheci quando trabalhava como voluntária num acampamento de verão. Scott era extrovertido e conversador. O que me atraiu primeiro para ele foi sua facilidade de bater papo com qualquer um, não só para conversas superficiais, mas, e aí que atraiu o coração dessa mulher. Quando eu entrava na sala, ele me dava muita atenção, perguntando tudo sobre como iam as coisas e como eu estava me saindo. Em seguida veio o meu treinador de mergulho, Mark. A experiência e amor de Mark pelo mergulho me intrigavam. Ele incentivou-me a vencer o medo e ajudou-me a descobrir o meu lado aventureiro debaixo d'água. Sentia-me segura perto dele. O primeiro era bom de papo, o segundo fazia com que ela se sentisse segura. Tom era meu professor de contabilidade na universidade. Quem é contador? Mas eu já imaginei um cara de óculos, assim, tipo eu e tal. Né? O que me deixava atônita com ele era seu espírito brincalhão e sua inteligência. Eu esperava que contabilidade fosse a mais tediosa de todas as matérias, mas Tom conseguia transformá-la a parte mais divertida e interessante do meu dia. Meu marido também era um contador inteligente, mas não me fazia rir como Tom. Ray veio mais tarde. Fomos namorados antes de me casar com Greg. Ray era um romântico à moda antiga. Enchia-me de elogios e me atordoava com sua paixão arrebatadora. Experimentei ao lado de Ray uma centelha mágica que o relacionamento com meu marido parece nunca ter tido. Ray havia estabelecido um padrão de romantismo que meu marido não podia alcançar. Era um romântico. Por último, havia o Clark. Não sei se era o Ken, mas era o Clark. Ele tinha uma beleza rude, mas ao mesmo tempo suave e gentil. Eu ficava à espera de encontrar-me com ele todas as noites de sexta-feira. No momento em que eu chegava ao balcão da locadora, o dono ia automaticamente para a seção de clássicos e pegava qualquer um de Clark Gable. Eu gostava de todos, mesmo com seus 2 metros de altura, provavelmente. Ela estava se referindo a Clark Gable. Okay? Embora eu não estivesse tendo relações sexuais com qualquer desses outros homens, mesmo assim estava tendo um caso com cada um deles. Um caso mental, emocional. Minhas fantasias de ser a amada de Clark Gable, lembranças de meu relacionamento romântico com Ray, fascinação pela espirituosidade de Tom, essas coisas faziam com que ela se sentisse mexida. Ela diz, afetavam o meu casamento de um modo
tão danoso quanto uma relação sexual. Eu estava ignorando as inúmeras qualidades de meu marido, focando os atributos negativos dele, ou me concentrando nos atributos positivos de um desses outros homens. Pelo fato de viver com Greg, eu via não só o que era bom, mas também o que era mal e feio nele. Durante a última década em que vim buscando a minha cura desse e de vários outros problemas. Muitas mulheres creem que só porque não estão envolvidas sexualmente não tem problema com a integridade sexual e emocional. Como resultado, deixam-se levar por pensamentos e comportamentos que comprometem a relação conjugal. Existem pelo menos 2 outros livros que falam do problema dos homens nessa área. Um deles se chama A Batalha de Todo Homem, que é o livro casado com A Batalha de Toda Mulher, e O Conflito Secreto de Todos os Homens, okay? Que tratam dessas mesmas coisas. Os homens geralmente são atraídos da mesma maneira que Davi foi atraído, por essa coisa do visual, essa coisa da beleza, por essa coisa de bater o olho e dizer, puxa, né? Mas os processos nos corações das mulheres geralmente passam por alguma dessas questões levantadas aqui nesse livro. De repente, olhar para características extremamente desejáveis do ponto de vista feminino do seu esposo, mas que ele não tem. Em algum momento, começar a admirar essas características em outras pessoas e desaprovar as negativas do próprio marido. E aí vai acontecendo uma desconexão, uma desconexão no coração em relação ao nosso cônjuge, porque a gente vai começando a amar um ideal, a gente vai começando a gostar de um ideal que a gente construiu em uma outra pessoa. Eu gostaria de dizer que essas coisas, elas muitas vezes batem na nossa porta. Às vezes nós temos situações de vidas de pessoas que nunca concretizaram, digamos assim, um adultério propriamente dito. Mas no coração existe uma idealização tão grande das pessoas de fora da relação e uma incapacidade tão grande de ver as qualidades boas da pessoa que está na relação, isso vai desconectando o casal. Não há mais admiração. Não há mais aquelas primeiras coisas que atraíram e fizeram com que a gente quisesse andar junto, elas vão se perdendo. E geralmente, os adultérios começam assim. Essa é a questão que está por trás de tudo isso que nós conversamos aqui. Quem é que é a pessoa que sabe o que você sente, o que você pensa? Quem é a pessoa que mais te conhece? Quem é essa pessoa? Se a pessoa que mais te conhece não é o seu cônjuge, se você abre o seu coração para uma colega de trabalho, se você tem um prazer enorme de chegar no seu local de trabalho e conversar com uma colega de trabalho e falar para ela coisas que você não fala para sua esposa, você está num caminho perigoso. Você está num caminho extremamente... Não, mas é uma amizade. Não, isso não é uma amizade. É assim que essas histórias começam. É assim que nós nos ligamos às pessoas. A ligação sexual vem como consequência disso. Se você, esposa, também tem uma alegria imensa de compartilhar sobre sua vida, sobre seus filhos, sobre seus problemas, você percebe que a pessoa que te entende é uma outra pessoa fora do seu casamento, que não é seu marido. Essa pessoa realmente me entende, essa pessoa realmente me compreende, essa pessoa realmente me leva a sério. Não vai demorar para que quando você vir essa pessoa chegar perto de você, alguma coisa vai acontecer dentro de você. Te mexida. Você vai se sentir sacudida por essa outra pessoa. A
A pessoa que precisa saber acerca de quem nós somos, dos nossos segredos, dos nossos medos, das nossas coisas mais profundas, é o nosso cônjuge. É o nosso cônjuge. Porque senão, o que acontece é que, sem querer, a gente vai sendo enredado por um turbilhão de sentimentos. Vai se sentindo fascinado por essa outra pessoa que me olha não com um olhar julgador, não com um olhar de quem diz você não é bom o suficiente, você não é boa o suficiente. É uma pessoa que não enxerga todos esses defeitos que meu cônjuge enxerga e não me condena por causa deles. Isso tem um poder gigantesco no coração das pessoas. Certo? Isso tem um poder gigantesco e avassalador no nosso coração. Nós vamos querer, desculpe a expressão, certo? Vou usar uma expressão um pouco forte aqui. Mas nós vamos querer, nós vamos desejar estar na cama com esta pessoa que nos entende, que nos aceita, que nos acolhe, que nos admira. Nós vamos querer ardentemente isso. Por isso, todo esse negócio aqui, de fato, tem a ver com essas afeições mal resolvidas, com esses processos mal resolvidos ao longo da vida, com essas... Mas é isso. Essas questões é que movem as pessoas. É isso que nos atrai. É isso que nos arrebata. É isso que nos envolve. Por isso a gente tem que ficar de olho nesses sentimentos. A gente tem que ficar de olho, né, em como vai a nossa relação. Se ainda existe admiração, se a esposa admira o marido ainda ou não admira. Se o marido continua olhando para sua esposa e dizendo uau, ou não. E se isso não existe mais, a gente precisa se perguntar aonde isso se perdeu. Por que essas coisas se perderam? E a gente precisa ter algumas conversas, botar a vida em dia. Senão, a gente caminha para dentro dessa questão toda, movimentos extraconjugais. Ok? Então não brinquemos com a nossa natureza, vamos levar a sério questões afetivas que estão rompidas, procurar levar isso muito a sério mesmo, aonde que se rompeu, por que a nossa relação é fria, por que nós nos tratamos como dois colegas, por que a gente está criando filhos juntos, mas a gente não faz ideia de quando os filhos saírem de casa, o que a gente vai fazer um com o outro. Muita gente se separa justamente na síndrome do ninho vazio. Viveram 18, 20, isso nas boas hipóteses, né? Nas não tão boas, 30, 40 anos em função dos filhos. Quando os filhos finalmente vão embora, um olha para a cara do outro e diz, puxa, quem é você mesmo? Não, lembra, eu fui a pessoa que ajudou a criar essas crianças, que eram crianças e hoje já foram embora. Ah, pois é, mas qual é a razão da gente estar junto ainda? Não sei. Não dividir a herança? Não ter que rachar a conta bancária ao meio? Por isso? Essas coisas acontecem o tempo todo. E a gente precisa tomar medidas e cuidados para que elas não cheguem a esse ponto. Ok? Então desafio vocês casais, especialmente, né, porque é uma mensagem voltada bastante para os casais nessa manhã, conversarem, terem ouvidos para ouvir o seu cônjuge, que talvez possa em algum momento dizer, olha, sabe, a sua esposa em algum momento vai dizer também para você, marido, olha, eu tive 5 amantes, com nenhum eu fui para a cama. Mas eles
faziam coisas e me davam atenção em áreas que você nunca esteve presente. Isso deixou uma grande lacuna na minha vida. Será que nós homens teríamos hombridade para ouvir uma confissão como essa? E ao invés de dizer, oh, como é que você faz um negócio desses? E ao invés de fazer uma coisa dessa, você dizer assim, verdade que eu falhei contigo. Eu te desprotegi. Eu desprotegi o seu coração. Você sentiu essas coisas por essas outras pessoas porque eu desprotegi você. Você não tinha que ter passado por isso. Vamos mudar? Vamos fazer diferente? Como que eu posso ser diferente? Como eu posso demonstrar o meu amor por você? Ok? Não se trata de uma mera condenação moral acerca de sentir o que as pessoas sentem. Se trata da gente se perguntar por que essas coisas se instalaram e resolvê-las. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, todos nós estamos sujeitos a emoções que, por vezes, elas podem se apresentar de uma maneira impressionantemente fortes. Especialmente quando necessidades básicas dentro de um relacionamento não são supridas. Tendencialmente a gente começa a olhar para outras pessoas e fica imaginando como seria se tivéssemos talvez casado com nosso primeiro namorado, com a primeira namorada. Se a gente não tivesse feito isso, ou se tivesse feito aquilo. E todas as vezes em que a gente começa a se focar no retrovisor, ou que a gente começa a olhar para fora do nosso relacionamento, a gente perde a habilidade de enxergar o que nos atraiu para viver com a pessoa com quem nós estamos. Ajuda-nos, ó Deus, a admirar a pessoa com quem nós estamos. Ajuda-nos a tratar, a expor as feridas que causaram distanciamento emocional nas nossas relações. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer do nosso cônjuge a pessoa que é o nosso cúmplice em tudo, que conhece profundamente a nossa alma, de que não sejam outros que nos conheçam na profundidade do nosso ser, mas o nosso cônjuge. Ajuda-nos, ó Deus, a evitar que em algum momento, ainda que seja num nível emocional, nosso coração trema por alguém que não seja o nosso cônjuge. Que o frio da barriga seja por causa de um estranho ou de uma estranha. Que o deslumbramento seja por causa de alguém que não é o pai ou a mãe dos nossos filhos. Ajuda-nos, porque isso é totalmente possível. Todos nós, talvez, em algum momento já experimentamos algo parecido, ou algo em toda a sua intensidade. Mas nós oramos por discernimento, oramos por sabedoria, e oramos, ó Deus, para que nós investamos de fato na nossa relação conjugal, investamos no nosso casamento para construir algo bom, algo que nos leve à maturidade, algo que produza vida, algo que seja um espaço de vida em abundância. Assim nós te pedimos, assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.